reflexão de hoje, Domingo de Ramos e da Paixão. Você talvez já esteja se perguntando, mas não vamos na sexta-feira que vem celebrar de novo a Paixão de Jesus? Por que nós celebramos hoje? Não é repetido? Pois é, de fato, há esta repetição na nossa liturgia, e para entendermos isso, nós temos que compreender a história, a formação do nosso ano litúrgico e do ciclo da Páscoa. A celebração que nós temos hoje, Domingo de Ramos e da Paixão, é o resultado da fusão de duas tradições litúrgicas, uma delas vinda da antiga Gália, que a gente chamaria hoje de França, da Espanha e do Oriente. Nessas regiões, no último domingo da Quaresma, ou seja, o domingo anterior à Páscoa, se celebrava a entrada de Jesus em Jerusalém. Em Roma e na Península Itálica, no domingo antes da Páscoa, se celebrava a Paixão do Senhor, ou seja, prisão, julgamento e morte na cruz. A celebração de hoje, portanto, é a fusão destas duas tradições eclesiais, e é por isso que é a única missa, em todo o ano litúrgico, é a única missa em que nós lemos dois evangelhos. A entrada de Jesus em Jerusalém logo no início da missa, e depois, após as leituras, no momento habitual, nós lemos a Paixão. Por isso, então, temos dois evangelhos. Mas, mais curioso ainda, e outra coisa que nós precisamos entender para celebrarmos bem o Domingo de Ramos, é que há três modos possíveis de iniciar a celebração de hoje. Os três são válidos. Ninguém está inventando nada se fizer uma ou outra. O primeiro modo é quando temos a procissão de um lugar fora da igreja até a igreja ou o local da celebração. O povo se reúne, o padre ou bispo faz a bênção dos ramos, é proclamado o evangelho, é feita uma pequena homilia, e após a leitura do evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, é feita a procissão e, chegando no local da celebração, o padre ou o bispo vai até o altar e de lá continua a missa partindo da oração do dia, aquele primeiro oremos. Outro modo de fazer, de iniciar a celebração, é quando não tem procissão, mas tem somente a entrada solene. O povo já está dentro da igreja, já está no seu lugar, o padre e os ministros estão na porta, é feita a bênção dos ramos, é proclamado o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, se for o caso faz uma pequena homilia, e aí então o sacerdote percorre a igreja, vai até o altar, e de lá a celebração continua, iniciando também do primeiro oremos. O terceiro modo é a chamada entrada simples, sem a bênção dos ramos, sem o evangelho de entrada, sem a procissão, a celebração começa de modo habitual. Torno a dizer, as três formas são válidas. Na nossa reflexão, nós vamos falar da entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Sobre a paixão, será assunto da reflexão da próxima sexta-feira. Por que dizemos que é a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém? Para entendermos isso, nós temos que entender duas coisas. Em primeiro lugar, quem era o Messias? Esta palavra Messias vem do hebraico e significa ungido. No Antigo Testamento havia
várias pessoas que eram consideradas ungidas por Deus, e ganhava especial destaque o rei. O rei era o ungido do Senhor, ungido de Deus, para cumprir uma determinada função. Mas só isto não basta para entendermos quem é o Messias, este ungido de Deus. Vamos ver, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 16, o profeta Natã faz uma promessa a Davi. Ele promete a Davi que sempre haverá um descendente de Davi no trono. Ou seja, o reino de Davi vai perdurar, será longo e sempre haverá um descendente de Davi como rei de Israel. Ao longo da história de Israel, esta promessa se realizou em parte. Por uns 400 anos mais ou menos, a coisa funcionou. Mas, à medida que Israel foi enfrentando grandes potências e perdeu guerras, o reino de Davi desapareceu. Mas a esperança de que este descendente de Davi ressurgiria, que viria um rei descendente de Davi para restaurar a monarquia, para fazer Israel ser de novo um país livre, esta esperança continuou. E ela era retomada nos vários momentos de crise. Tanto que ao longo do Antigo Testamento foi se criando esta imagem, esta figura do Messias. Alguém que viria para trazer tudo de bom que o povo espera. Alguém que viria para solucionar todos os problemas da sociedade. Quem vai acabar com o desemprego? O Messias. Quem vai expulsar os nossos inimigos? O Messias. Quem vai fazer de novo Israel ser um país poderoso? O Messias. Quem vai nos trazer a paz? O Messias. Mas isso cria outro problema. Como é que o Messias vai realizar tudo isso? E, portanto, há vários modos de ser Messias. Isto foi criando, ao longo do tempo, várias imagens, várias expectativas. E no tempo de Jesus, havia várias ideias sobre o Messias. Alguns esperavam um Messias, um rei poderoso, que iria vir com um exército para derrotar os inimigos de Israel. Outros esperavam um rei meio que guerrilheiro, que iria levantar a população para expulsar os romanos de Jerusalém e da Judéia. Jesus precisa escolher que tipo de Messias ele quer ser. E é por isso que Jesus, nesta entrada messiânica, dá um sinal de que tipo de Messias ele quer ser, porque ele entra em Jerusalém não montado num cavalo, mas num jumentinho. Por que isso? Alguns textos lá do Antigo Testamento nos ajudam a compreender. O primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículos 33, 38 e 44, fala do ritual de entronização do rei. Pelo que a gente entende, depois de toda a parte burocrática, o rei passeava pela cidade montado numa mula. Porque mula e não cavalo. Outro texto que também fala de um rei que vai entrar na cidade montado num animal é Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que aliás é citado no Evangelho da entrada de hoje. O profeta convida o povo a esperar a chegada de um rei manso e humilde montado num jumento. Por que jumento? E por que não cavalo? Acontece o seguinte: no mundo antigo, até hoje, o cavalo é o animal da guerra. Um rei que entra numa cidade montado no cavalo é o rei que entra na cidade como conquistador.
vem para ameaçar a população, com uma espada na mão, montado num cavalo, para dizer à população: se vocês não me obedecerem, eu vou matar todo mundo. O cavalo é o animal da guerra, o animal da ameaça. Diferente do jumento ou da mula, que é o animal da paz. Então, um rei que entra numa cidade montado num jumento, numa mula, é o rei que vem propor a paz, a reconstrução, vem propor a reconciliação. Não vem para ameaçar, vem para trazer esperança. Vemos que Jesus está dizendo ao povo que tipo de Messias ele quer ser. E o povo vai acolher Jesus com ramos. E daí então vem a nossa celebração, que normalmente nós benzemos ramos de palmeiras ou ramos de oliveiras. Poderia ser também qualquer outro ramo verde. Os ramos no Antigo Testamento simbolizam várias coisas. Em primeiro lugar, simbolizam a vida, mas também simbolizam a vida nova, a vida que renasce após um tempo de seca. Simboliza também a árvore da vida e, portanto, com uma analogia, a lei de Deus, a Torá, os mandamentos, que são os mandamentos para vivermos melhor, os mandamentos que nos trazem a vida. E, portanto, os ramos são também símbolo do nosso compromisso com a lei de Deus, compromisso com a Torá. E o que isso tem a ver com a nossa celebração de hoje? Em primeiro lugar, devemos recordar que há muitas devoções, até muitas simpatias com o ramo bento. Pessoas que usam o ramo bento em dia de chuva para afastar, como se fosse varrer as nuvens do céu para a tempestade ir embora. Pessoas que penduram o ramo bento atrás da porta para afastar mal olhado. Ou pessoas que usam o ramo bento para benzer criança quando está com febre, quando está com alguma doença. E várias outras devoções. Você conhece alguma? Coloca ali nos comentários. Mas essas são as devoções com o ramo bento. Mas o ramo bento é também símbolo, e aqui é que vem a coisa importante, é símbolo do nosso compromisso com o projeto de Jesus. Jesus que quer ser o Messias da vida, do perdão, do acolhimento, do respeito. E, portanto, colocar o nosso ramo bento, às vezes algumas pessoas colocam do lado de fora da porta, na varanda, na janela, ou em algum lugar de destaque na sala, em algum cantinho da casa. O ramo bento é sinal do nosso compromisso com o projeto de Jesus. Fim do preconceito, fim da violência, fim da fome. E olha que coisa bonita. Este ano, a Quaresma, como todo ano, nós temos a campanha da fraternidade. E este ano, a campanha da fraternidade nos propõe como ponto de reflexão fraternidade e fome, com o lema dai-lhes vós mesmos de comer. E hoje, domingo de Ramos, é o dia da coleta nacional da solidariedade. Uma oportunidade muito boa para manifestarmos o nosso compromisso com Jesus e com o seu projeto de vida, com o seu projeto de esperança. Hoje somos convidados a colaborar na coleta, até com uma oferta um pouco mais caprichada, para a campanha nacional de solidariedade, para que se realizem iniciativas do combate à fome. Jesus nos convida a participarmos da realização do seu projeto, um projeto de vida, não de violência,
Porque Jesus é o Messias da paz e não das armas. Jesus é o Messias do respeito e não da truculência. Jesus é o Messias da fartura e não da fome. Participar da celebração de hoje, buscar o ramo bento, segurar, ostentar o ramo bento, mostrar o ramo bento, colocar o ramo bento em algum lugar da nossa casa, é o modo de manifestarmos de qual Messias nós somos discípulos. Nós seguimos, nós aderimos a qual tipo de Messias. Não o Messias que entra montado num cavalo ameaçador, mas o Messias que entra montado num jumento, Messias da paz. E o compromisso a que nós somos convidados é realizar na nossa vida do dia a dia aquilo que é o projeto de Jesus, o diálogo, o respeito, o perdão, para nos prepararmos bem para a celebração da Páscoa. Uma boa Semana Santa para você, boa preparação para a Páscoa.